Para nós, é uma questão também de dignidade. Não sei, já pensou salvar o mundo? Deixa eu erguer a máscara. E o maior erro é tentar enxergar a cultura onde está escrito cultura só, né? Não precisa estar escrito cultura no jornal comunitário para mostrar que ele também dissemina cultura, né? Então foi meio que uma brincadeira de como nasceu esse informativo que depois veio se tornar o jornal. E é por isso a comunicação é tão perigosa, porque ela leva para outros e outras o desafio de pensar. Eu penso que o jornal ele exerce um papel bem importante, ainda mais pelas condições que tem a sua produção. Ele já despertou muito ódio da burguesia aqui de São Miguel do Oeste. Na periferia, muitas vezes, ele nem pôde ser colocado sobre a mesa, porque, como vocês sabem, nem todas as casas possuem esse item. Mas ele foi lido em pé por essas mulheres e homens que não se dobram. Teve até criança em processo de alfabetização que pegou o jornal só para olhar as figuras e eu confesso para vocês que eu faria o mesmo. O jornal comunitário ele é a soma de todas as condições sociais, desse jeito bem povão de ser, dessas culturas tão diferentes. Ele é um sem terra, buscando abrigo. Ele é uma menina camponesa, costurando a vida. Ele é um menino, assim, com olhos bem brilhantes, querendo viver. Por isso ele é comunidade, por isso ele precisa chegar em mais lugares. Em cada nascer de sol, nasce a esperança de um novo amanhã. Mais belo, mais vivo, cheio de alegria, um poema, um brilho que contagia o que a noite uma vez ocultou. Mais belo, mais vivo, cheio de alegria, um poema, um brilho que contagia o que a noite uma vez ocultou. E tudo se pode mudar, o universo se pode alcançar. Lance tua pipa ao alto, não deixe de sonhar. E tudo se pode mudar, o universo se pode alcançar. Lance tua pipa ao alto, não deixe de sonhar. Ponto
tive um sonho diferente. Sonhei que a polícia não batia mais na gente, mas hoje eu acordei um tanto quanto assustado. Olhei para o Brasil, vi ele não tá mudado. Vi mano sendo morto por puro preconceito. Aí eu te pergunto, onde estão nossos direitos? Índios sendo expulsos de suas próprias terras. Aí um malucão vem falar que não quer guerra, mas eu ainda sonho com um mundo diferente, onde todos tenham chance de viver o seu presente, onde o meu sorriso vale mais que minha cor, onde não haja ódio e também não haja dor. Vocês devem estar pensando, o Paulinho tá doidão, mas esse é meu sonho e eu não desisto não. Em 2009 ou 2010, nós fizemos parte de um curso chamado Curso Realidade Brasileira. E nesse curso, que era formado por movimentos sociais populares, né, e pastorais sociais, eu fiz parte de uma equipe que organizava o curso chamada Equipe de Mística. E a equipe de Mística, então, resolvemos fazer um jornalzinho, entre aspas, né, um informativo para entregar para cada companheiro que estava no curso, no final da etapa do curso. E aí foi a primeira experiência que eu tive assim em fazer algo desse tipo de coisa. E aí a gente elaborou alguns pequenos textos, pegou entrevistas do companheiro mais velho, pegou entrevista, modo dizer, né? Mas fez uma pergunta para o companheiro mais velho, depois para duas meninas mais novas, e a gente elaborou um material que na verdade só relatava como foi o curso e de qual importância era esse curso para as pessoas que assim estavam fazendo, né? E aí nasceu então esse informativo, que era o informativo da primeira etapa do curso Realidade Brasileira, né? A partir disso ali a gente gostou um pouco da brincadeira, né? Porque não era algo extremamente sério. Esse informativo então a gente se reuniu enquanto coletivo das pastorais da juventude, no meio popular e rural, e a partir daí elaborou um informativo que pudesse ser utilizado nos trabalhos de base do coletivo e que pudesse também de alguma forma contribuir com os grupos de base, né? Então a gente fazia uma vez por mês, né, um informativo da PJR e da PJMP, que traria um texto pequeno, literalmente informando o que a gente havia feito naquele mês, trazia algumas dinâmicas, né? E tanto o informativo do coletivo quanto o informativo que a gente fez no curso, ele nada mais era que uma folha de ofício, impressa dos dois lados, né? Esteticamente a gente usava aquelas folhas de papel reciclado para que ele tivesse um contexto mais, aspas, jornalístico, se assim posso dizer, né? Então foi meio que uma brincadeira de como nasceu esse informativo que depois veio se tornar o jornal. O Jornal Comunitário é um trabalho de comunicação popular construído por jovens da Pastoral da Juventude do Meio Popular, a PJMP, e a Pastoral da Juventude Rural, a PJR. Em São Miguel do Oeste, tornou-se há mais de uma década uma importante ferramenta de sensibilização comunitária sobre as realidades de comunidades empobrecidas e que muitas vezes não aparecem na pauta da mídia tradicional por falta de interesse dela. É um jornal onde as comunidades empobrecidas e diariamente invisibilizadas se reconhecem e têm suas realidades evidenciadas como pauta central, além do acesso a textos reflexivos a partir da realidade regional, estadual, nacional e internacional. O jornal existe porque várias realidades conversaram e ainda dialogam entre si no presente. Relações históricas unem o fazer da cultura, da educação e da comunicação popular em um processo constante de formação para o avanço na consciência de classe. Várias atividades são desenvolvidas há muitos anos, desde a existência da Pastoral da Juventude do Meio Popular e Pastoral da Juventude Rural no extremo oeste catarinense. Eu quero trazer presente um dos intelectuais que eu menciono inclusive na dissertação, que é Brandão, que ele fala que a educação popular ela se faz num momento muito longe, muito distante. Ela se faz nas primeiras comunidades ou nas comunidades primitivas. Então ele fala que a troca
de conhecimento entre os anciões e os jovens, os pais, as mães e as crianças, os filhos e filhas, ali se dava a educação popular, mas também na prática de convivência da comunidade. Essa prática de convivência, ela também dá a produção da vida, a produção da própria existência. Então, quando a gente começa a pensar um grupo de base, a gente pensa que aí está a educação popular, quando um jovem traz da sua casa experiências de produção da vida e compartilha com outros jovens que trazem outras experiências de produção da vida. Mas é só isso? Não. A educação popular, ela viaja por cantos, ela viaja pelas teorias, ela é teoria e ela é prática. Ela não pode ser somente aquilo que é da consciência ingênua que a gente imagina. Ela é também a consciência crítica, ela também se torna epistemológica, porque quando há mediação de um assessor que está preparado, que está que tem um processo de formação da consciência, a educação popular se constrói nesse meio que é de base, mas que também pode se tornando científico. E por isso que os grupos de base são essenciais no processo revolucionário, porque são os grupos de base, a troca de experiências e quando a gente se sente pertencente àquele grupo, é que a gente vai fazendo o processo de transformação da realidade. Então, quando começa, na minha experiência pessoal, quando foi o meu primeiro grupo de base, é aquele grupinho lá. Quando eu aprendi educação popular, na prática, foi aquele grupinho lá no interior, onde eu morava como menina da roça, e que eu me encontrava nos finais de semana com os meus amigos, com os meus companheiros e companheiras dentro da igreja, para discutir naquele momento como a gente ia fazer a produção mesmo, a produção da terra, o cuidado da mãe terra. Então, lá começa a minha experiência. A importância do jornal, ele não nasce assim com planejamento, né? Vamos fazer um jornal que vai fazer, que vai relatar a vida da juventude, um jornal que vai relatar... Não nasceu dessa forma. Como eu disse, nasceu de uma forma um pouco brincante, né? Digamos assim. A gente sempre teve um trabalho muito sério, muito forte com os grupos de base, de ir até as bases, de sair no sábado à tarde de Fusca, no Fusca que a paróquia já teve, que cheirava gasolina inclusive, e ir nos grupos de base nos interiores, no interior da Barra Bonita, no interior propriamente de São Miguel, do Paraíso, de Bandeirante, e fazer trabalho de base nisso, né? Então, esse jornal nasce também com esse intuito, né, de relatar esse tipo de coisa, para que esse pequeno informativo, esse pequeno jornal nós entregássemos para a juventude e que a juventude pudesse pegar esse jornal e se ver nesse jornal, né? Saber que a vida dessa gurizada está sendo reportada nesse pequeno informativo da organização. Se a gente parar para pensar, a gente sempre fez algo popular, né? Tanto no encontro grupo de jovens, quanto no informativo, acho que tudo vem de encontro, porque a gente nunca fez de cima para baixo as coisas, a gente nunca fez de jovem, de alguém para o jovem, mas sim de jovem para jovem, né? Tentando entender as realidades. E também nunca levamos receita pronta para ninguém, né? Para os grupos de base, para o jornal, para a música, né? A gente sempre tentou entender a realidade da onde a gente estava indo para poder entender e como fazer uma conversa que pudesse chamar aquele jovem daquele determinado espaço para ingressar, né? É a mesma coisa, acho que com o jornal, né? Quando você faz o jornal pensando na visibilidade que tem aquelas pessoas, né? Não sei se corretamente é assim o argumento, mas dar visibilidade para aquelas pessoas de um jeito diferente, né? Que aquelas pessoas enxergam na gente, a gente enxergue nelas pessoas parecidas, né? Pessoas que têm a mesma classe social, o mesmo desafio de vida. Para nós da Associação Paulo Freire de Educação e Cultura Popular, a APAFEC, a relação que nós temos com a PJR, a relação que nós temos com a PJMP Santa Catarina, ela perpassa uma parceria, ela é uma aliança, e aliança é mais forte que parceria, né? Parceria é algo pontual, é algo para aquele momento, né? E com esse coletivo,
nós pensamos, vivemos e construímos uma aliança. E a aliança, elas são permanentes, que para nós é uma aliança estratégica em função da defesa de um projeto de vida que a PAFEC tem, que é muito semelhante, né? Que é muito semelhante ao projeto de vida que coletivo da PJR e da PJMP de Santa Catarina tem. Aqui nós temos a segunda, né? O segundo ano, a segunda edição, que traz um pouquinho das nossas ações culturais, inclusive. Música e cultura. Traz o grupo Airuma de Viola, traz formações que a gente teve dentro desse espaço, que era muito além de compreender a técnica do uso da viola, mas também era essa relação que a gente tinha e a reflexão em relação ao tipo de cultura que a gente estava tendo acesso. E esse conhecimento dessa cultura que, por vezes, para as juventudes, né, como eu, se tornava distante, né? Quando que uma jovenzinha lá do bairro Santa Rita almejava, né? Compreender, tocar, ter uma viola e assim fazer parte desse coletivo que reflete para além das cordas vibrando e soando melodia, né? Mas que é esse questionar a cultura, e também traz outros espaços, né, de formação cultural, que é o próprio Estêncio, que é uma das nossas oficinas, que é um dos espaços, inclusive, que a gente questiona, né, os preconceitos construídos pela sociedade em relação a essa arte. Aqui tem uma matéria, né, dentro do informativo do 8 de março, inclusive com a foto da percussão dos meninos e meninas guiando, né, a marcha. E daí traz esses elementos, né? Uma coluna reflexiva que trazia, que era um texto possível de se dialogar na base, traz a charge e aqui uma dinâmica, um exemplo de dinâmica que a gente poderia estar utilizando nos espaços, nos grupos de jovens, e aqui uma agenda, inclusive, para que essa juventude se auto-organizasse também, para estar atenta as atividades de trabalho de base que a gente ia fazendo. E assim, eles iam se desenhando, né? Tinham, essa aqui é a primeira edição do informativo, né, do ano 1, que traz matérias, né, de ações na comunidade, de exemplos. Aqui também vai trazer sobre o curso da realidade brasileira, que são atividades onde as organizações e os jovens, né, vão se inserindo, então vai trazendo um pouquinho dessas experiências para também se tornar informação para todos os espaços onde tinham os jovens que almejavam os processos de formação, mas também que almejavam o novo mundo que se sonha, quando a gente se reúne, quantos jovens do campo, quantos jovens da cidade se organizam. Em 2011, quando eu inicio o curso de jornalismo aqui em São Miguel do Oeste, eu sinto um curso bastante voltado a moldar o jornalista. Embora eu tenha tido educadores e educadoras excelentes, o curso estava todo preparado para reportar o modo de vida dentro do sistema capitalista de produção. Ou seja, o jornalista não pensa, as notícias são distorcidas, os programas são voltados a reproduzir o que as polícias pensam, a reproduzir a lógica a partir do autoritarismo, a reproduzir a lógica que acredita que a desigualdade social é normal. Muito antes do jornal comunitário ser o jornal comunitário, dele ser apenas um informativo, a gente brincava com ele, mas uma brincadeira séria. E eu falo brincadeira porque era divertido de fazer, de diagramar, né? Mesmo quando era informativo, né? Que a gente só fazia uma caixa de texto de um lado, botava um texto, achava uma charge na internet, colocava, muitas vezes sem a fonte, porque a gente também não tinha essa informação. Então as primeiras edições do jornal, diagramações, foi eu que fiz, né? De um modo mais lúdico, né? Porque até então ninguém era da área necessariamente da comunicação. Foi com a entrada das meninas jornalistas que o jornal comunitário ele passou a ter uma seriedade, mas não uma seriedade no sentido onde era brincadeira e agora sério, mas digamos assim que uma seriedade mais profissional, digamos assim, né? Mesmo ainda quando o jornal comunitário começou a ser jornal comunitário, eu ainda estava diagramando,
né, fazendo umas coisas mais básicas e me divertindo nisso, porque eu gostava de fazer, achava divertido essa brincadeira séria. E agora, então, o jornal comunitário ele tem outra, me parece, né, eu já não fiz mais, não contribuo mais, mas me parece que o jornal comunitário agora ele tem outros objetivos, né. Eu digo no sentido, antes ele era mais brincadeira, mesmo tendo uma seriedade por detrás. E agora ele tem uma seriedade um pouco maior, porque ele ganhou um aspecto profissional, né, com pessoas que estudaram para fazer aquilo que estão se propondo a fazer. E antes não. Então tem uma grande diferença nisso. E o jornal comunitário ele tem uma função social muito importante, que aí eu acho que ele ainda, mesmo profissional, ele ainda tem uma coisa muito em comum de quando ele começou lá atrás, de fazer com que as pessoas que tivessem acesso a ele se enxergassem nele, né? Jornal comunitário, inclusive o nome jornal comunitário foi um nome escolhido de improviso, né? Como é que vai ser o nome do jornal? Comunitário. Depois é que o jornal comunitário ganha uma proporção de querer mudar o nome e ficar para o jornal comunitário, porque definitivamente ele tinha essa função de fazer com que aquela pessoa que pegasse o jornal se vê-se no jornal. E quando eu falo assim, se vê-se, tanto no sentido de se achar no jornal com uma foto, mas se enxergar nas pessoas que estão ali no jornal, né? Acho que o jornal comunitário ele assume uma postura de classe, né? De classe trabalhadora. Essa é a grande importância, né? O jornal ele não é um jornal comercial. E isso não quer dizer que o jornal comunitário não precisa de dinheiro para sobreviver, não precisa vender anúncio para poder fazer a impressão, não é isso. Mas ele não tem a função de ganhar dinheiro. Importante mesmo é dizer que o jornal comunitário ele não é comunitário só de nome, né? Ele é um comunitário que assume uma posição de classe, uma posição social perante a sociedade e perante aqueles jornais que dizem que isso não existe, que são jornais que não tomam partido nenhum, que são jornais imparciais. Isso não existe, ninguém é imparcial, a vida não é imparcial. E o jornal comunitário é um pedaço da vida, não é imparcial. Como o jornal comunitário é um jornal feito coletivamente, né? São várias pessoas que colocam a mão, que colocam o seu olhar no jornal, ele acaba sempre carregando essa característica de ser um jornal em movimento, né? Carregando também as diferentes culturas e as experiências de vida de quem está colocando a mão, né? Sempre numa linha só, né? Que é o nosso horizonte, que é a transformação da realidade que a gente vive, né? E essa construção coletiva dessa transformação. Então acho que ele carrega tudo isso, assim, essas diferenças, mas que vão se unificando, né? Nesse nosso sonho coletivo. E acho que a maior característica dele é, como não é um jornal comercial, a diagramação dele também não é voltada para a venda do jornal ou para a comercialização daquela informação, né? Então a diagramação não está presa ao mercado, a essa ferramenta mais comercial que se utiliza normalmente da diagramação, né? A gente não está preso a isso, a gente vai sempre dar preferência ou valorizar mais na diagramação aquela informação que está sendo colocada, o que a gente quer transmitir com aquela informação, a quem a gente quer atingir, de que forma a gente quer atingir as pessoas, né? Então a gente vai escolher as imagens, as cores ou o próprio projeto gráfico, né? O formato da fonte, enfim, que chegue de forma popular para as pessoas, né? Que as pessoas que vão ler, que vão olhar o jornal, se identifiquem com ele. E essas pessoas são as pessoas da classe trabalhadora, né? São as pessoas da nossa classe. As pessoas que estão nas periferias, na roça, né? São essas pessoas que a gente quer chegar e essas pessoas que a gente quer atingir. Então o jornal ele vai carregar sempre essa identidade popular também na diagramação. Dos jovens que conheceram o Taquarussu, o reduto santo do chão contestado de Santa Catarina, a produção de sementes crioulas e renda para as famílias camponesas. Do acampamento latino-americano às meninas que se reúnem para entender o feminismo classista. De uma reflexão sobre o extermínio da juventude negra a uma menina de 11 anos que construiu uma biblioteca comunitária na Vila Nova 2, em São Miguel do Oeste. A cada edição, as pautas são muitas e não cabem em poucas páginas.
a necessidade de denunciar os ataques contra o povo que não aparece na mídia tradicional aumenta. A diversidade passa a ser um nicho que é trabalhado pela comunicação popular, que é trabalhado nas expressões de cultura popular. Incentivar a valorização dessa cultura popular, do resgate das sementes crioulas, do resgate do cultivo de maneira não agressiva ao solo, à água, ao ambiente, da preservação das nascentes. A gente está vivendo hoje um período de estiagem, ao mesmo tempo que no norte do Brasil a gente está vivendo um período de cheia. Talvez eu sozinho, trabalhando na roça de uma maneira, usar a palavra sustentável no sentido mais amplo, né? Eu não consiga resolver. Agora, se a gente trabalhar a estrutura do agronegócio para que ela seja destruída e uma agricultura camponesa seja patrocinada pelo Estado, ou quando o romper do Estado acontecer, melhor ainda, talvez, não sei, né? Quando que essas estruturas elas precisam ser desconstruídas tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, do meio, de todos os lados possíveis, né? Então, a importância dos jornais, que tem essa versão contra-hegemônica, essa versão de sonhos, essa de utopia, de esperança, ela faz parte desse processo formiguinha para tentar, não sei, já pensou salvar o mundo, melhorar a qualidade de vida das pessoas, sonhar com distribuição de renda, distribuição de comida saudável, emancipação, soberania. São várias palavras que a mídia tradicional hegemônica ela tira do nosso dia a dia. Então eles costumam focar o nosso imaginário em coisas simples, em monocultivos, em baixa dosagem de esperança, sabe? Esperança. O momento que a gente vive hoje é um momento muito triste. Por causa que a gente perde direitos, a gente perde qualidade de vida, a gente tem desastres naturais a todo momento e não consegue associar. Porque a estrutura burguesa, patrocinada pela mídia hegemônica burguesa, ela não deixa a gente pensar. Como que a educação popular, ela se faz, ela se dá nos grupos de base da PJR e PJMP? Quando a gente senta no terreiro, em cima de uma pedra, para conversar com um jovem, quando a gente chama esse jovem, que chama outro jovem, que vai chamando outro jovem, porque os jovens são multiplicadores também desse processo. Quando a gente vai reunindo os jovens, e esses jovens vão partilhando as experiências, vão partilhando também a vida, e associado a isso, a estudo, a leitura, a busca, aí está a educação popular. E eu sempre digo que muito mais do que todos os estudos, a educação popular começa com ir ao encontro. Você só constrói a educação popular com o outro, com a outra. Então é preciso, é necessário ir ao encontro. Então quando você vai até a área da casa de um jovem, de uma jovem da periferia, e ali você senta, e os pais desse jovem te oferecem um chimarrão, e também eles partilham a vida e dizem que não está fácil. Nesse momento da vida não está fácil, a política não está boa. Nesse momento a educação popular está acontecendo. Quando os pais desse jovem também participam desse momento e participam da vida acontecendo naquela área de casa. Isso é educação popular. Porque quando eles falam para mim que a política não está boa, que não está fácil comprar o feijão, que não está fácil comprar o gás, aí eu consigo avançar. Consigo avançar no debate e eles mesmos contêm a teoria. Não com os nomes difíceis que nós conhecemos ou que outras pessoas conhecem, mas com nomes que a gente sabe que é a pertença do povo e que eles sabem que é possível superar. Mas para isso é preciso unidade e é preciso transformar. Isso é educação popular. A partir daí, acontece. Não é fácil também ir ao encontro, porque ir ao encontro, muitas vezes, é deixar o meu eu sair de mim. Porque ir ao encontro
ele também é desprendimento, é também abraçar o outro que é diferente de você, a outra que é diferente de você. É abraçar diversas realidades que são diferentes das tuas. Mas é nessa mistura de realidades que nós vamos nos construindo. E é percebendo o quanto nós somos limitados e limitadas nas nossas práticas e nossos conhecimentos, que a gente vai abraçando o outro e a outra e entendendo aquilo que Paulo Freire diz. Todos nós sabemos um pouco. E quando esse pouco se junta, a educação popular acontece. E a PJR e PJMP é exatamente assim. O jornal não apenas noticia ou guarda palavras de reflexão, ele tem se tornado ao longo de mais de uma década um instrumento de comunicação que mexe, incomoda e mobiliza, que traz os povos campesinos e urbanos para a conversa. São caboclos e caboclas, negros e negras, gente de pele branca e de sangue misturado nessa Latinoamérica. Tem indígenas e toda a idade que foi aparecendo em cada edição. E tem também quem é perseguido por quem não respeita a diversidade. Tem LGBTQIA+, e tem gente que só aparece em propaganda no jornal tradicional, mas nunca pôde falar. Tem povo. A história dessa gente aparece no jornal comunitário. Por isso ele continua indo às ruas. Não há preconceito contra a gente, onde a gente é ouvido, onde a gente pode falar, onde a gente possa dizer o que realmente está acontecendo. No jornal impresso sai lá uma nota, né? Hoje é o dia do deficiente e tal coisa. Mostra aquele deficiente bonitinho e tal. Não mostra que ele tem que trabalhar, que ele tem que se sustentar, que ele ouve piadinhas, que quando ele passa numa construção de meio-dia, naquele sol infernal, e o pessoal está saindo do trabalho numa segunda-feira para ir almoçar também, que são trabalhadores, e gritam: nossa, a esse horário já tá bêbada? Tipo, sabe, e esse jornal mostra que não, que uma pessoa com deficiência levanta às 6 horas da manhã, arruma sua casa, toma seu café, toma seu banho, sai para trabalhar, faz o seu trabalho e ao meio-dia volta e tem uma rotina normal como qualquer pessoa. Quem conhece São Miguel do Oeste só pelo centro pode não compreender a formação do povo que aqui construiu a cidade, trabalhando na pedreira, de mãos grossas e uma voz que precisa de atenção para ser escutada. Na pedreira, que não é mais a mesma desde que Maria e João encantaram. Em 2020, nem deu tempo de uma despedida. A Covid levou um deles e, talvez a tristeza, tenha levado o outro. 2 grandes defensores de sua comunidade. A área da casa sempre estava cheia para receber mais um, para contar sobre a espera dos moradores para a conclusão das obras do salão da comunidade, também sobre o dia em que a Dona Maria não teve atendimento preferencial para fazer a retirada de medicamentos na unidade de saúde central em 2019. Ela nunca se calava. A mulher lá do postão mandou eu voltar para trás e esperar as outras que estavam na frente. E eu, de idosa, fui mal atendida lá no postinho. Eu não sei ler, não sei nada, mas eu entendo as coisas, né? Que não pode ser assim. Difícil é para eu ir, não tenho condição de ir, não tenho carro, e de a pé também não posso caminhar. E daí, como o meu esposo também não tem de buscar remédios todos os meses, não pode ir também. Daí, às vezes, nós perecemos no remédio, perecemos também no atendimento, e
E daí, nós, assim, nós ficamos doentes, não tem condição de nós ir. O jornal comunitário que hoje chega às comunidades e que é levado pelas mãos da juventude, entregue pela própria juventude para a juventude, mas também é entregue a outros moradores das comunidades, né? Esse jornal ele foi se construindo, né? Foi um processo assim. No momento com pouca coisa, com dinâmicas que a gente colocava ali para que os grupos de base fizessem reflexões, um pouco da imagem da juventude, né? E quando o jornal ele começa também a levar um pouco da história da comunidade, porque a gente sabe que as mídias elas estão muito avançadas, né? Nós temos acesso a muita coisa e a juventude especialmente. A juventude ela circula por muitas coisas, redes sociais, enfim, e tem acesso a muita coisa. Mas a Dona Maria e o seu João, por exemplo, lá na Pedreira, quando ainda eram vivos, levar para eles aquele jornal impresso, escrito, quando eles viam a imagem deles ali, impressa, isso é pertença, isso é vida para eles, isso é valorização, é o jornal comunitário dando visibilidade aos invisíveis que ninguém quer saber. Nenhuma rede social, nenhum programinha desses de vídeo quer saber da história sofrida da Dona Maria e do seu João. Ninguém quer saber da história sofrida de tantos filhos, do trabalho pesado na pedreira. Ali nos vídeos rápidos das redes sociais, ninguém quer saber. Mas eles queriam se ver ali. E o jornal ia se multiplicando, porque outras pessoas iam lendo na comunidade e vendo que aquela história era semelhante a deles. Outras pessoas que não podiam ter o acesso, não tinham o acesso tão fácil, e outros que também não queriam o acesso tão fácil à internet, mas tinham ali, naquele jornal, a imagem de pessoas que eles conheciam. Essas pessoas são pessoas tão importantes na nossa história que vão ficando ali. E essa é a memória que nós temos. Nós temos arquivado a memória do jornal comunitário a partir das pessoas que estão ali na comunidade, a partir das pessoas que vivem o dia a dia, que são pessoas que têm vida, mas essa vida não é mostrada. E não é interessante para a maioria das pessoas, mas ela é interessante ali, para a vida deles e para a nossa. O jornal comunitário, ele levou até as comunidades um pouco da história invisibilizada pelo sistema, pelas mídias sociais e pelo conjunto que oprime. O jornal comunitário levou de volta a essas pessoas e se enxergarem enquanto pessoas, enquanto gente. Essa gente toda tem história, sua cultura para ser respeitada. Tem aquela gente que mora na periferia e reclama das fossas que contaminam o solo e que estão explodindo dentro das casas, uma situação que há tempos não se encontra solução. O povo empobreceu mais no último período, ou é feijão na mesa ou é fome na porta. Ninguém trabalha de barriga vazia, criança não estuda com dor, a cabeça não funciona sozinha. Ninguém dorme com cheiro de esgoto por opção. A merda está aberta, né? Tem um morador que mora aqui, tem as criancinhas, né? Até é perigoso a hora vir ali mexer na merda e tudo. É direto assim, aberto. Tem vezes que quando tá muito cheio vai pra dentro, nós temos que puxar os bardos com bardo, levar lá na sanga, porque não tem onde largar, né? Daí fica tudo assim. Ontem nós tiramos com os bardos. Enchemos os bardos e fomos tirando, jogando fora. Os caras vêm e não fazem nada. Sempre a mesma coisa. A gente tem que pegar e, por exemplo, passar todo dia aqui, se enche demais, começa a transbordar, o negócio não dá pra deixar as crianças na volta.
Sou nascido e criado em São Miguel do Oeste, na periferia do município, né? Primeiramente na comunidade Nossa Senhora das Graças, que era conhecida como Serra Pelada. Aí depois de alguns trâmites, eles tiraram os moradores de lá, né? Porque região central do município, e acabaram trazendo nós para a área mais periférica do município, né? Onde foi constituída a Vila Nova 1 a princípio. E com o tempo, então, também veio os outros moradores que ficaram lá, né? Que acabou formando a Vila Nova 2, então. Assim, então, tem a Vila Nova 1 e a Vila Nova 2. Eu vim na primeira demanda de casas que foram feitas, né? Isso em 2006 ainda. Uma favela no meio do município foi visto como feio, né? Ainda mais na nona cidade melhor de se viver em Santa Catarina. Então, por todas essas questões preconceituosas, eles acabaram tirando nós com a justificativa de uma vida melhor, né? Que foi dado, entre aspas, né? A casinha e amontoado as pessoas, né? Sem no começo estradas, as fossas abertas, nenhum verde a não ser longe daqui, né? Foi dado então, novamente entre aspas, as casas e cada um se vira agora com a sua vida. E no começo nós tínhamos uma mensalidade de R$2.000, né? Que pesou para todos os moradores e depois ninguém pagou e isso aí mesmo. A Vila Nova 1 e 2, ela foi uma junção de moradores, né? Tanto da Serra Pelada, da onde eu vim, né? Tanto do Morro da Fumaça, regiões também da Pedreira, algumas pessoas vieram para cá. Então, várias pessoas no mesmo lugar com culturas diferentes, né? Alguns trabalhavam com erva mate, cortando erva mate, a grande maioria em calçamento, né? Ou seja, são serviços que outras pessoas se negam ou não aguentam fazer, né? Que acaba sobrando, então, para os moradores daqui. Um serviço mais braçal, né? Que as pessoas ainda chamam ou soam como orelha seca, né? No ditado popular. Aqui foi simplesmente um aglomerado de pessoas que eles trouxeram de outros lugares, né? E não foi pensado em momento algum as estruturas, a educação, o lazer, simplesmente foi trazido de outros lugares, né? A área de risco, que alegaram, né, em alguns casos, e foi botado aqui. Mas não tem uma escolinha de educação infantil, tem uma quadra de areia que, depois de muito tempo, a comunidade batendo que necessitava, né, de algo para as crianças brincar e para os moradores mais velhos também, jogar um futebol, uma pracinha para tomar um chimarrão, uma pipoca, enfim. E essas coisas, infelizmente, não tem. Tem a quadrinha da areia também que está nos últimos dias que podemos jogar, né, porque não tem mais areia. Então ficou um piso bruto com pó de areia e a pracinha das crianças também foi colocado os equipamentos, né, brinquedos, enfim, e só. Não tem um coberto, uma árvore, e com o calor que faz continuamente em São Miguel e Santa Catarina, né, vocês podem imaginar, né, 38 graus e as crianças brincando num escorregador de, não sei nem o material, se é alumínio, o que é, mas fica muito quente, impossível dessas crianças brincar. E daí acabam essas crianças brincando à noite, que é a solução, mais fresco, enfim, mas a iluminação é precária, a segurança também não existe, e aí os pais têm medo de deixar os filhos na rua, porque quem é para nos proteger acaba oferecendo mais perigo, né? Então, o lazer, ele praticamente se resume em futebol, às vezes com os amigos, ou encontros da juventude aqui da comunidade para tomar algo e ainda muitas vezes acaba com a polícia mandando embora e toda essa questão que a gente conhece, né? O pobre não vê o pobre na capa do jornal, né? O pobre vê o pobre na página policial. Eu acho que isso é meio que rotina e é o que eles querem, né? É o que se faz normalmente, né?
É difícil tu ver um rico, né, alguém que tem influência política e que tem muito capital, pagar por crimes que cometem, né? Seja grilagem de terras, seja especulação imobiliária, eles não vão pagar por isso. Mas quem paga é sempre o pobre, né? Alguém vai pagar, mas é o pobre que paga. Se vende uma imagem, né, de que só existe crime na favela. Se é na televisão, são os Datenas da vida, né? E se é no jornal impresso, são os Platts da época, né? E aí se vende essa ideia de que o crime acontece ali, a violência acontece ali, porque o jornal não mostra aquilo que acontece de bonito, né? Do lazer que eles gostam, das músicas que eles escutam, né? Da comida que eles preparam, né? Da culinária, das danças, do que esse povo faz e gosta de fazer, né? E do que eles têm direito a ter acesso e não têm, né? Então eu acho que o jornal ele deixa muito a desejar, o jornal tradicional, convencional, por causa disso, né? Porque eles só mostram o povo periférico na página policial. E aí se confunde quem de fato é o bandido, né? Se é aquele que rouba algo no mercado para comer ou se é aquele que está engravatado no Planalto Central, né? Aí se confunde muito, e essa confusão do inimigo e de quem é bandido, eu acho que está levando nós a ter muito medo um do outro, né? E aí a gente não conhece o outro, e a gente não dialoga com quem é classe trabalhadora também. Mas enfim, ficando na Vila Nova, eu acho que é isso que acontece. Eles maquiam muita realidade e o povo se informa por ali, né? Se alimenta por ali, trabalha o dia inteiro. Vê o jornal de meio-dia depois, né, de uma manhã cansativa de trabalho, vai dormir assistindo o Jornal Nacional e assistindo as novelas da Globo. E apesar de ter tantas outras formas de ter acesso à comunicação, a televisão ainda permanece na maioria dos lares brasileiros, né? O jornal comunitário sempre chegou na Vila Nova 1, Vila Nova 2, é presente na Pedreira, foi passando pelas paisagens da linha 8 de março, 26 de outubro, chegando na linha Canela Gaúcha. Passou também pela Morada do Sol, foi distribuído na comunidade Santa Rita de Cássia, no Trevo, na linha Fátima, reportando inclusive a luta pela Feira Livre. Mas ele também chega em outros municípios do extremo oeste catarinense, está sempre em movimento pelas mãos dessa gente caminhante. É um jornal que dialoga, né? É um instrumental de diálogo com a classe trabalhadora, com as comunidades, com as realidades de favelas, e vai trazendo as diversas realidades presentes, né? Nesse diálogo, no trabalho de base, é formativo, que nos leva a abrir o horizonte também da sociedade, do mundo, como é que nós conseguimos, a partir da realidade da base, das dores, do sofrimento, da esperança do povo, né? Alargar essa compreensão de como funciona essa sociedade, na dimensão social, política, né? Porque uns têm, outros não têm, essa desigualdade, essa consciência de luta de classe, né? Quem ganha, quem perde, mesmo nesse tempo de pandemia, quem é que está ganhando, quem que está perdendo, o que sobra, por que o pobre é pobre, né? Então, ajuda no processo formativo, isso é um segundo elemento, né? Da base, da dimensão formativa, libertadora, e para a dimensão também da luta. É um instrumental que, pelo trabalho de base, pelo processo formativo, nos leva à luta, nos leva
a manifestar a nossa indignação sagrada nas ruas e praças, né, construindo assim uma força enquanto classe trabalhadora, né, em luta de classes, mirando sempre na esperança o projeto de uma outra sociedade, para além das conquistas imediatas das políticas públicas que são necessárias, mas o jornal é um instrumental que vai fazendo esse movimento, né, dentro de um processo, né, de libertação, de luta de classes, que nos leva a construir uma outra sociedade, um outro mundo possível, podemos dizer, na dimensão cristã, o reino de Deus e a sua justiça, né? Em combate ao capitalismo, que é esse instrumental do diabo. Falar desse jornal comunitário, acho que é falar de alguma coisa que a gente traz de relevante para a sociedade, nessa forma de jornal, trazendo informações, reivindicações, atualidades que às vezes não chegam para nós no nosso dia a dia, ou chegam distorcidos, ou a gente só ouve de quem nos manda, digamos assim, não está muito interessado em nos ouvir. Então esse jornal foi uma construção coletiva de algumas organizações, pensado em levar a informação para o povo. Também a gente sugere uma certa organização para reivindicar os nossos direitos, a nossa melhor qualidade de vida, o baixo preço do gás, do arroz, da comida, da luz, enfim, né? O que a gente precisa para viver bem, além de educação e saúde e segurança. E se tem algo que machuca o povo, é quando pisam na sua dignidade. É a indiferença. É um ideal de extermínio de pessoas e culturas que não geram lucro para uma sociedade que é dividida em classes sociais. Tem quem não trabalha e lucra. Tem quem trabalha para que quem não trabalha continue lucrando. Eles vieram fazer abordagem, aí naquilo eles revistaram meu marido, tudo, daí ponharam meu marido para um canto e logo veio o seu Celso. Daí ele chegou assim, conversando de boa com ele, e daí eles pegaram e ele falou, pegou e, sai daqui, deu um chute nele, e depois pegou e falou, eu mandei te sair daqui, pegou e deu um empurrão, e para levantar ele pegou e começou a encher ele de tudo para poder se virar. E daí naquilo veio, né, os moradores. Que viram você dando chute nele, ele pegou e deu um empurrão nele e ele caiu no chão. Foi ali que ele bateu a cabeça. Moradores da comunidade Vila Nova 2, em São Miguel do Oeste, interior de Santa Catarina, denunciaram na noite de domingo, dia 12 de setembro, uma ação de violência policial contra um senhor em situação de rua. E Célcio da Silva, de 50 anos, vítima da violência, teria se aproximado dos policiais do Tático, enquanto esses faziam uma abordagem na comunidade. Conforme o depoimento das pessoas que presenciaram a ação, um dos policiais teria chutado o morador. Em seguida, Célcio se reaproximou dos policiais quando foi chutado novamente e sofreu um empurrão seguido de uma queda e chutes para que se virasse. Os moradores ainda relatam que Célcio ficou no chão desacordado enquanto discutiam com o policial, questionando sobre a ação. Depois disso, um dos policiais que acompanhava a abordagem se aproximou da vítima e em seguida chamou por atendimento médico. E daí ele veio ali, ele já mandou ele sair. Quando viu, já estava no chão ali e ele tentando virar ele, dando chutes. E daí naquilo eu já peguei o celular e comecei a gravar. E daí ele afirmou que ele tinha assim empurrado ele que fez aquilo lá. O Celso, inclusive, estava muito machucado pelo que a gente viu. Estava assim porque ele estava, não estava consciente. E daí até eles falaram que ele estava com os batimentos já bem pouquinhos, né? Com pouca pulsação. Quando a gente chegou ali, ele começou a falar que ele não tinha encostado no Celso e tal. Mas a gente viu, tá tudo gravado, né? E estamos aguardando aí pra ver o que vai dar e tal. Mas a gente tem gravado tudo que ele fez e tal. Ele acha que pode, né? Porque são policiais. Teve também uma outra mídia que veio aqui na vila pra reportar o que estava acontecendo. Acabou reportando? O que aconteceu? Não, ele não veio porque o Rodrigues falou pra ele que era dos nossos. Ele falou pra ele, é dos nossos. E ele pegou logo depois, entrou dentro do carro e foi embora. Da Portal Peperi. Conversou com vocês, pegou depoimento? Não, a gente só pediu. Tu vai fazer reportagem? Ele, não, sim. Logo depois ele entrou no carro e foi embora. Da gente toda que faz parte da história da construção de São Miguel do Oeste,
tem quem lutou para que uma das principais cooperativas de produção de leite levasse o nome da cidade para o Brasil todo. A Cooperoeste é fruto do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, do movimento que não invade, mas que defende a sua territorialidade, a cultura da agroecologia, do trabalho justo, da vida saudável, a cultura da comum ação, da comunidade. Esse lugar onde eu moro, né, ali em 26 de outubro, é um lugar uma terra que a gente conquistou através da luta do Movimento Sem Terra, né, da reforma agrária. Já estamos aqui há 36 anos e estamos aí, construindo o nosso lugar, né? Esse lugar que está aqui, ele foi se construindo, ele não era só uma terra sem nada em cima, não tinha nem árvore, não tinha nada, nada, nada. A gente veio para cá e começou a construir tudo que tem aqui, né? Fomos mudando e com o tempo, né, se tornou esse lugar bonito que a gente mora. Agora está feio por causa da estiagem, né? Mas ele é um lugar muito bom de morar. Estamos muito orgulhosos da nossa luta, né, pela conquista da terra e eu acho que estamos cumprindo a função social dela, né, que é produzir comida e bem-estar para nós e para as pessoas que convivem também com a gente. A mídia, ela se encarregou muito de criticar o Movimento Sem Terra. A rádio local, nós somos chamados de vagabundo, de arruaceiro, de baderneiro, de grileiro, chamavam de grileiro, nem sabiam o significado dessa palavra, eu acho, né? A gente sofreu muito com a imprensa, com a mídia da época. Era período pós-ditadura, né? Estava saindo da ditadura militar para o processo democrático, tudo, e foi se encaminhando até o ano 2000, era muito complicado, né? A gente enfrentou muito. Daí, como surgiu outras ocupações de terra ali na região, então até aqui a gente tinha que se cuidar, mesmo morando no assentamento, entrava a polícia ali para dentro, investigar as lideranças, quem é a liderança do Movimento Sem Terra. Isso teve. A gente tinha muito medo, né, porque não sabia o que ia acontecer. Eu lembro que quando deu a ocupação da Fazenda Caldato, em Palmasola, que teve aquele conflito lá da fazenda, né, que foi morto Olívio Albani, naquela época o Celestino estava em Brasília, naqueles dias. E tinha um pessoal daqui que foi para Florianópolis, fizeram manifesto também, né, por causa daquele confronto que deu com a polícia, né. Daí entrava gente aqui, policiais fardados, entrava os P2 que chamavam, nós tínhamos que se cuidar muito, então era bem complicado, né? Mas a gente nunca teve medo, né? Porque sabia que a luta era justa e a causa que nós estávamos defendendo era certo, né? Em 85 aconteceram as ocupações, a gente foi para a luta junto, né? Como líder tem que dar exemplo, né? Tá na frente, tá junto. Aí a companheira Ivone também, nós tínhamos 2 filhos na época, e esperando a terceira, que nós fomos em maio e em agosto ela nasceu, né? A Josiela é a terceira filha nossa. E aí a Ivone também acompanhou todo esse processo, né? E aí a gente foi na luta pela terra, né, nas ocupações de 85, 25 de maio. E em outubro nós já fomos assentados aqui nesse assentamento. Então nós ficamos de maio até outubro no acampamento e aí o INCRA já tinha desapropriado essa área aqui e aí a gente foi assentado aqui. Na verdade a gente teve muito problema com a imprensa na época. Um tanto também informações distorcidas, né? Se a gente olhar hoje, diminuiu um pouco essa repressão aí, pelo menos na nossa região, né? A nível nacional a coisa está pior, né? Mas ali a nível regional, local, a gente teve muitos problemas, até a gente não provar para a sociedade que a luta pela terra era necessária. Eu lembro de debates que eram feitos, por exemplo,
o município, que os vereadores chamaram para a gente debater a reforma agrária quando nós estávamos no acampamento, que foi o município de Descanso. Os vereadores questionaram, que disseram para nós que não tinha terra na nossa região para fazer assentamento, tinha que ir lá para o Mato Grosso, lá para as regiões onde tem bastante terra, porque aqui não tinha terra. Hoje essa mesma empresa vende insumos, vende combustível, vende coisas para as pessoas nossas, nós adquirimos. Então, na verdade, a imprensa distorceu tanto, ao invés de dizer que a reforma agrária era uma necessidade até para o comércio crescer, mas não se fazia isso, é realmente criminalizar o movimento, né? E a partir, se nós olhar o crescimento que teve o comércio da nossa região com a instalação dos assentamentos aqui na região, isso a imprensa nunca divulgou. Deveria divulgar quanto que cada loja de material de construção ganhou a partir dos assentamentos, quantas máquinas foram vendidas, quanta semente, quanto insumo, quanta coisa foi vendida a mais que antes não se vendia para esse tipo de povo. Isso foi muito pouco divulgado. Só os nossos meios de comunicação que trabalham nisso. Então, nós temos uma crítica muito grande à imprensa do passado, e hoje também não é muito diferente. O jornal também esteve de mãos dadas com a comunidade da linha Dois Irmãos, quando o poder público tentou fechar a escola. E o jornal deu visibilidade a um outro olhar do Sul. Também tiveram os indígenas torturados no Rio Grande do Sul, que tiveram sua realidade reportada. O jornal foi às ruas, todas as vezes. Eu pego por base, Cláudia, aqui a comunidade vizinha nossa aqui, que é a linha Dois Irmãos. É a comunidade mais distante do município. E hoje é uma das únicas, só tem aqui Canela Gaúcha que tem ainda colégio. Por que tem colégio aqui? Porque tem os assentamentos ao redor. E senão essa comunidade não teria nada. A única comunidade a nível de município que não teve êxodo desde da fundação da nossa cooperativa Terra Viva aqui, a 25 de maio, as pessoas têm trabalho para a produção de leite e muitas pessoas estão empregadas na cooperativa aqui. A indústria de leite que tem aqui, queijo, tive a graça de ser o primeiro presidente dessa indústria aqui. E a partir daí a gente fez um trabalho para segurar as pessoas no campo. O Terra Viva lá da Cooper Oeste também, a gente fundou em 1996, 11 anos depois de sair os assentamentos, então demorou um pouquinho, mas mostramos para a sociedade que as pessoas mais humildes, nós tínhamos a 4ª série e administramos uma das maiores empresas de São Miguel. A gente mostrou que o movimento tinha proposta de transformação da sociedade, né? Então, acredito que mesmo assim, com tudo que a gente fez, ainda as críticas não cessaram. Tem muita gente ainda que ainda condena o movimento. Não dá para esquecer a luta pela casa de passagem indígena em São Miguel do Oeste. Em 2015, o poder público tirou os indígenas por meio de um caminhão e os jogou em área afastada da cidade. O jornal comunitário esteve presente e, com a luta das lideranças, a casa de passagem existe hoje. Mas foi preciso pautar o preconceito e o racismo. Mas o jornal é cultura. A vida do ser humano comunica tudo e os estudos sobre a indústria cultural também nos mostram como se molda o comportamento das pessoas a partir do que elas leem, assistem, escutam, conversam, trabalham, agem, com quem conversam e sobre o que dialogam. A indústria também comunica a ação que deseja para a sociedade. A identidade de cada ser humano faz parte do processo comunicacional desde muito cedo.
Mas daqui a pouco, como eu tenho um produto que viraliza, eu esqueço dessa identidade local, dessas relações, esqueço da importância do que está à minha volta, do que é real, o que é importante para mim. Por mesmo porque o termo real é um debate aqui filosófico muito grande. O que é a realidade? A realidade não é simplesmente aquilo que se apresenta à minha volta, mas sim aquilo que eu aprendo com o que está se apresenta à minha volta, mas por um exercício de pensamento que se dá numa relação minha, com minha capacidade racional, mas também com a relação com o outro, que vem aqui no diálogo. Por sinal, um princípio que nós podemos aprender lá com Platão, lá com os filósofos antigos, que, por sinal, trazem já um debate muito grande sobre a comunicação séria e a comunicação não séria. O que seria essa comunicação séria? Aquela que busca, de fato, a verdade. Agora, podemos encontrar essa verdade? Talvez nunca tenhamos a verdade ideal, mas devemos, agora, a partir do momento que deixarmos de buscar, torna-se um problema. E daqui a pouco nós entramos somente no discurso retórico. O que vale é a retórica, o que vale é vender o produto, somente isso. Então esquecemos com isso das relações, da importância do outro, passamos a nos ver como estranhos, inclusive, nesse processo. Mais do que nunca é interessante, então, trazer aqui o princípio da filosofia. Como se aprende a fazer filosofia? Fazendo filosofia. Como se a filosofia não é um privilégio acadêmico de pessoas que vão para a universidade, mas a filosofia ela necessita, de fato, constantemente do exercício. Mas, aqui como falamos, por que estou fazendo essa analogia com esse processo da comunicação? Justamente é o exercício. Quando as pessoas tomam em si a possibilidade de construir outros meios de comunicação, outras possibilidades, começam a discutir o que é comunicação, o que é importante, o que não é, o que é interessante para a comunidade, trazem um exercício de pensamento próprio dessa identidade local. E com isso, então, ou seja, esse é um exercício promovido por esses grupos locais. Então, a grande importância está aí. E o interessante do jornal comunitário é de a gente também, não só nós, né, nos enxergarmos através dele, mas também as pessoas a qual a gente busca conhecer, né, e a partir também dos direitos delas, a gente fazer o papel da comunicação popular, né? Não simplesmente reportar essa realidade, mas compor ela, porque nós também estamos inseridos nesses espaços, né? Como é a pertença de a gente ajudar a construir uma edição do jornal comunitário e depois ir lá, né? Seja no interior, seja na periferia, né, em outros municípios, e entregar os exemplares que são construídos a partir dessas comunidades. Eu acho essa experiência de vocês aí muito importante, porque como nós vivemos nesse momento da nossa história humana, né, onde a tecnologia permitiu uma interação muito grande através, né, desses equipamentos, mais que praticamente todo mundo tem um celular, consegue se comunicar e tal, mas é uma informação muito rasa, né? É uma informação rasteira, uma informação sem conteúdo, é uma informação muitas vezes carregada de mentiras, né? Que a gente tem visto aí as famosas fake news, né? Que nada mais, nada menos é do que a mentira, né? Então, e não tem, é uma coisa muito fluida, né? Tu não sabe muito bem de onde está vindo essa informação, né? Tem muita dificuldade de checagem e tal. E quando tu recebe um jornal impresso, aí tu tem um encontro humano, né? Aquilo que o Henrique Dussel chama de face a face, né? E ao estabelecer esse encontro humano, onde a pessoa sabe quem tu é, a pessoa conhece um pouco da tua história, do teu movimento, da tua organização, então aquela informação que ela recebe, ela adquire um peso, né? Ela adquire uma credibilidade que muitas vezes no éter, né, da internet a gente não consegue construir, né? E fica essa coisa muito fluida, muito líquida. Então, por isso que eu penso que um dos grandes equívocos, talvez, dos movimentos sociais, dos sindicatos, tal, tem sido o abandono do impresso, né? Porque o impresso ele não é líquido, né? O impresso ele é concreto, então às vezes tu pode até não ler o jornal na hora que tu recebe, mas de repente passou um tempo, tu vai ali, tá ali no banheiro, né? Ou tá sentado no sofá sem fazer nada, tu vai ali, pega aquele jornal e lê aquela informação, né, com calma,
percebe a informação com mais profundidade e tal, e principalmente tu estabelece um vínculo humano, né? Que é justamente o que faz falta nesse mundo, internetico, né? Que a gente vive, onde você recebe milhares de informações por segundo, essas informações se perdem, né? Durante o próprio movimento em que tu faz assim com a mão, a informação já vai se perdendo, porque ela não volta, né? Se tu está no Facebook, a informação salta e daqui a pouco passa e tu não consegue mais ver aquela informação. É diferente do jornal impresso. Etimologicamente, a palavra jornalismo significa análise do dia, né? E o nosso papel como agente de comunicação de jornalismo é justamente trazer para o nosso leitor, espectador, ouvinte, uma análise dos acontecimentos e não apenas apresentar os acontecimentos de maneira estanque. Então, é um desafio muito grande. Mas acho que vocês, por exemplo, aí no jornal comunitário, tentam fazer isso, fazem isso, isso é muito importante. Tem que avançar sempre mais, né? Nunca é suficiente, sempre precisa melhorar, mas vocês já fazem um trabalho extraordinário, né? Acho que tem que manter firme isso aí, porque vai na contramão do que nós estamos aí, pode parecer que estão fora, a internet é que manda, mas é muito importante isso aí. Tem que ser a partir do olhar do outro caído, né? Da vítima, e não, narrar. A gente tu pega um telejornal aí, tem uma informação, o prefeito disse isso, o prefeito disse aquilo, não tem nenhuma análise crítica, e tu não narra aquela ideia ou aquela informação a partir das populações que estão sofrendo aquela ação do município, né? E o jornalismo de libertação é isso, é um jornalismo que narra a vida desde o olhar da vítima, do caído, né? Do empobrecido, do sem-teto, do sem-terra, do pequeno agricultor, do trabalhador rural espoliado, né? De todos aqueles que são as vítimas do sistema. Esse é o elemento básico da filosofia da libertação e que eu pego e transponho para o jornalismo, né? Que é bem difícil também da gente seguir esse caminho, que é um caminho para poucos, né? Não é um caminho que nos leva à fama, não é um caminho que nos leva à grana, não é o caminho que nos leva à riqueza, mas é o caminho que nos leva a uma parceria amorosa com as populações empobrecidas e que nos leva no caminho da revolução, né? Porque a gente não pode só trabalhar com a lógica de dar remédio para o monstro, né? Vamos apaziguar as coisas aqui, vamos ver como é que a gente consegue viver no capitalismo sem tanto sofrimento. Isso é impossível, né? O sistema capitalista é da natureza dele a exploração, a morte, a destruição. Olha o que nós estamos vendo aí agora em Minas Gerais, né? Não é a natureza, né? É todo um processo de espoliação, de exploração da região, das regiões mineiras, que está levando a todo esse processo de destruição hoje que vai tocar lá nas pessoas, né? Então, quando a gente faz um jornalismo de libertação, a gente está se comprometendo com essa gente, né? Com os indígenas, com os quilombolas, com os sem terra, com os sem teto, com os trabalhadores. É um compromisso, né? É um jornalismo que se posiciona, é um jornalismo que tem um lado, né? Que não é imparcial, que não é neutro, é um jornalismo parcial, está do lado dos trabalhadores, dentro da lógica da filosofia da libertação. E nós queremos comunicar o quê? Quem é essa gente toda que não suporta uma mordaça? Quem é esse povo de bandeira colorida e que deseja amar? Essa gente misturada e cheia de sonhos? Quem é essa menina liberdade, sangue da humanidade, preta e andina, palestina sofrida, corpo mulher? Menino magro, gordo, alto e baixo, cabelo longo sem preconceito. Essa mistura é dessa gente que ocupa a rua e levanta seu punho até todo mundo ficar de pé. É humano poesia, coração e grito. O dia raiou, favela acordou e junto com ela o sonho também. Sonho de todos é não ser um ninguém. Crescer morando na comunidade é um dos desafios, pelo fato das oportunidades serem poucas e os moradores serem rotulados de vadios. A vida não é fácil,
Mas o povo tem a mania de sonhar acordado. Não sonha com muito, apenas em ter comida no prato. Para os povos empobrecidos e explorados, a fome é histórica e o sonho também. Periferia é açoitada, chora e ainda tem que dizer amém. Por que será que o jornal comunitário ele afronta tanto? Vocês querem saber por que ele incomoda? Ou eu sento num pedaço de pau, ou quando eu vou lá, sento num pedaço de pau, ficou ruim. Não sou eu. Perdi o passarinho.